Olá, sejam bem-vindos, você de novo, mais uma vez você está aqui comigo no Youngcast. E você está aqui por quê? Porque você, assim como eu, ama demais esse podcast. Eu, inclusive, ando até com a camiseta do Youngcast, que já chegou, produção, já chegou, já acabou. Eu vou ter que fazer mais, porque todo mundo quer andar assim como eu, com aquela camiseta escrito Keep calm and watch Youngcast. Fique calmo e assista Youngcast. Se você está triste, assista Youngcast. Se você brigou com seu esposo, assista Youngcast, porque daqui saem as palavras que te edificam, que faz você ter dias melhores. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu quero primeiramente agradecer por você estar aqui, e eu tenho certeza que se você está aqui, você está ansioso para consumir o nosso conteúdo. Já que você gosta de consumir nosso conteúdo, fica a dica, vai em nosso Instagram, no @Youngcast, tá? A produção vai colocar por aqui o card do Youngcast. Você vai lá no Instagram, acompanha tudo que tem lá, todos os cortes da entrevista, tudo que vai rolar, a gente deixa lá no Instagram. Ok? Nós estamos hoje com um convidado muito especial, é um grande amigo, é um grande parceiro. Fiz o convite para ele, ele aceitou o convite de estar comigo aqui hoje. Veio lá, ele vai falar aqui de onde ele veio. Eu sei que ele andou bastante para vir para cá, mas chegou aqui em Alphaville e vai bater um papo comigo. Eu estou com meu amigo pastor Isaías. Seja bem-vindo, meu parceiro. Olá, querido, tudo bem? É uma grande satisfação estar com você aqui. Viajei um pouquinho para chegar aqui, vim lá de Piracicaba, um lugar muito conhecido, embora eu seja daqui de São Paulo, mas eu estou há mais de 30 anos em Piracicaba. Lá em Piracicaba. Alô, povão de Piracicaba. Eita. Piracicaba, nós somos fortes lá em Piracicaba, produção? Somos, né? O Young tá forte lá em Piracicaba, Meu Deus, né? hein? Tá chegando, tá acompanhando lá? Tá... Estamos acompanhando Nosso lá. conteúdo chega lá em Piracicaba? Chega lá. Ah, então eu tenho que mandar um beijo pro pessoal. Piracicaba, amo vocês, hein? Continue acompanhando aí o Youngcast, porque o amor de vocês por nós é isso. Acontece isso aí, faz a gente trazer um convidado de Piracicaba para bater um papo com a gente. Um beijão pra vocês. Como é que foi o caminho pra cá? Tranquilo? Graças a Deus, tudo na santa paz. Veio com a esposa e com as filhinhas. Vim com as duas meninas junto. Ele veio com duas filhinhas. Ele falou, Yang, eu estou indo aí, mas eu estou indo com minhas duas meninas. Eu falei, beleza, pode vir. Quando ele chegou aqui, as duas meninas é um pincher. Não, qual é? Chihuahua. É o Chihuahua e a outra? Bulldog francesa. Bulldog francesa, que vieram pra acompanhar ele e a esposa dele também. Fica aqui, eu já quero registrar aqui, produção, o seguinte, ó. Um abraço para a Igreja Atos, que é a igreja do nosso querido amigo pastor Isaías. Um abraço para vocês, que eu tenho certeza que agora que vocês... Pô, o meu pastor foi lá no Youngcast, eu quero assistir, eu quero acompanhar. Então, um abraço para vocês. Já fica à vontade também pra você mandar os abraços aí, pra esposa não bater em você. Com certeza. Deixar um beijão gostoso pra minha esposa, que veio me acompanhar, que tá junto com a gente aí na nossa batalha de mais de 24 anos trabalhando na obra do Senhor com muita alegria. Então eu tenho uma grande honra de ter nascido num lar cristão e de estar aí servindo ao Senhor Jesus e hoje tendo essa rica oportunidade de a gente poder passar um pouquinho das nossas experiências com Deus. Agora, pastor, 24 anos de experiências, o senhor com certeza viveu muitas coisas, né? 24 anos de experiência não é para qualquer um. E quem vive esse tempo todo, quem está no reino, quem está trabalhando na obra, automaticamente tem aí grandes acontecimentos vividos, né? São pessoas que geralmente elas provam aí de grandes fatos que acontecem durante a trajetória. Hoje você é um pastor, mas eu sei que lá atrás não foi bem assim. Como que foi o seu início? Como você chegou até a posição que você está hoje? Eu tive a oportunidade de nascer num lar cristão, né? Uhum. Meu pai era pastor, minha que mãe... bacana, eu já quero... Não, atenção, ô, produção, vem aqui em mim, ó. Eu já quero dizer uma coisa. Esse é um dos primeiros convidados que ele fala assim, ó, eu nasci em um lar cristão e não o famoso, eu nasci no berço evangélico. Agora, quando o convidado fala assim, eu nasci no berço evangélico, aí a gente já pensa assim, acho que os pais dele foram lá na fábrica berço evangélico, comprou um berço e deu pra ele. Já ele não, esse foi o primeiro, hein? Já anota aí, nasceu num lar cristão. Eu precisei conhecer o pai, o Deus dos meus pais. Isso é uma coisa muito importante que, mesmo você nascendo num lar cristão, você não é cristão. Você tem que entender quem é o Deus dos seus pais. Eu tive essa honra de ter pais que o que eles pregavam no altar, eles viviam em casa. Eu acho que tem muitos filhos e pastores que têm muitas crises emocionais e tem até aversão à igreja, porque o pai é um anjo
na igreja, literalmente, mas um demônio em casa. Ele não vive o que ele prega. Porque eu acredito que o mais fácil para um pastor, eu vejo grandes pastores que vêm aqui, tem que ter uma grande habilidade com a oratória, é falar, é pregar. Mas a dificuldade que todos nós temos é viver o que pregamos. Então, esses são grandes desafios e eu tive a honra de ver o meu pai e minha mãe pregar alguma coisa e viver dentro de casa. Isso foi o maior aprendizado que eu tive, que realmente é o exemplo. O que arrasta as pessoas não é o que falamos, mas é o que nós fazemos, né? Agora, isso que você falou já abriu um parênteses aqui pra gente comentar sobre algo que realmente é muito comum. Por que infelizmente muitas pessoas elas são assim, elas focam mais nos resultados que elas têm em público do que aqueles resultados que ela tem da performance que ela deve ter dentro de casa, com a família? Infelizmente, a gente vive um tempo de pragmatismo, ou seja, as pessoas precisam de resultados e muita gente se cansa de fazer o bem porque ele não vê o resultado como muitos outros estão alcançando por usarem métodos, estratégias para alcançar o resultado. Boa. Eu creio muito que Jesus ele não pediu resultado na Bíblia, Jesus ele pediu fruto. E há uma grande diferença entre fruto e resultado. Não, fruto e resultado, então não é a mesma coisa. A maioria das pessoas fala que é, mas não é. Mas qual é a diferença entre fruto e resultado? Segura na cadeira para não cair, filho. Vamos lá. A diferença é a seguinte: resultado é tudo aquilo que tem a ver com você, com a sua casa, com você, com os seus sonhos, com a sua vontade, com os seus desejos. Segura aí, filho, tem mais. Resultado tem a ver com o carro que você conquista, com o tamanho da sua igreja, isso é resultado. Agora, fruto que Jesus pediu é outra coisa, fruto. Fruto está ligado àquilo que a gente faz pelo outro. Uau! Porque a árvore não come do seu próprio fruto. A árvore gera fruto não para ela comer, mas para o outro se deleitar. Nós temos que ser paz para as pessoas. Nós temos que ser bênção na vida das pessoas. Então essa é a grande diferença entre fruto e resultado. E reino não é sobre resultado, reino é sobre fruto. Sobre fruto. Reino é sobre o quanto você faz por alguém e não o quanto algo é feito por você, o quanto aquilo acrescenta em você. Isso faz total sentido porque tem muitas pessoas que elas buscam o evangelho de resultado e não o evangelho de fruto. Em qual sentido? Tem muitas pessoas que eles querem estar na igreja para receber um cargo de evangelista, para receber uma unção. Eles estão na igreja para dizer assim, eu tenho um cargo eclesiástico. Quando na verdade o verdadeiro cristão é aquele que vive o evangelho de fruto. Porque o evangelho de fruto é o evangelho que Jesus ensinou. Faz total sentido sua fala, porque Jesus Cristo, por exemplo, ele é a maior prova disso. Porque ele gerou pessoas. Ele gerou frutos. Ele fez com que pessoas crescessem e se desenvolvessem. Ou seja, evangelho de fruto e não de resultado. E dentro dessa questão, qual é a importância que você tem, assim, que você entende que isso é fundamental e você leva isso para as pessoas, principalmente os seus membros, quando você precisa ensinar essa pessoa sobre essa lição? Cara, você tem que ter frutos, gere frutos, não seja individualista, não pense nos seus resultados, pense nos frutos que você pode gerar. Como que é esse aprendizado? Eu trabalho com arroz, feijão, ovo frito nas minhas pregações, eu sempre falo isso pro povo. E eu falo... Boa. Eu arroz, feijão... Ovo frito, que é o que te sustenta todo dia, né? Então não invento muita moda, não é só olhar para Jesus. O que Jesus fez? Para ele ganhar vidas... Um monte de gente diz que aceita Jesus, tem Jesus, quase 50 milhões de evangélicos no Brasil, maravilha. Mas para ele ganhar, primeiro ele teve que se doar. A maioria das pessoas querem primeiro receber. E o grande segredo de Jesus foi o seguinte, ele deu e não deu qualquer coisa, ele deu a própria vida. Agora a pergunta que não quer calar, nós queremos resultados, porém nós não queremos doar a nossa própria vida. Quando você entrega, você recebe. É interessante, alguns me perguntam, pastor, eu estou orando, jejuando, me consagrando, entregando melhor e tenho recebido o pior. Por que isso acontece? Por quê? Por quê? Porque as pessoas confundem. Ela pensa que ela é desse mundo e ela pensa, esse mundo eu vou plantar o bem e vou colher o bem. A Bíblia não diz isso.
A Bíblia diz assim que o mundo é injusto, o mundo jaz no maligno. Não é Deus que é injusto, é o mundo que é injusto. Quantas vezes você vê injustiça no mundo, mas não é Deus, é o mundo que é injusto. E as pessoas culpam Deus por injustiças. É interessante que muitas pessoas que saíram das igrejas, ou saíram do evangelho, ou pararam de ter a sua fé, culpam Deus por isso, pela uma injustiça causada pelo mundo. Mas Deus, ele fala na palavra dele de forma muito clara: a amizade ou flete com o mundo se torna inimigo de Deus. Uau, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. É bem básico. Só que as pessoas, elas querem pensar, não. Nós temos vivido esse tempo em que as pessoas pensam que o melhor de Deus está nessa terra. É o carro, é o helicóptero, é o avião. Então você olha no Instagram, você vê pessoas que têm muito mais que você, só que elas têm coisas externas. E as coisas grandes do homem não estão naquilo que ele mostra, mas está naquilo que está em oculto. A preciosidade sua e minha diante de Deus é o que ele falou para Samuel. Samuel, com 3 anos de idade, foi entregue por Ana no altar e para trabalhar para Deus e para Eli. E é interessante que ele foi chamado de madrugada, ouviu a voz de Deus, conversava com Deus. E quando ele foi ungir Davi, ele olhou para Eliabe, seu irmão, e ele disse: certamente é esse. Deus vem e repreende ele: você está olhando a aparência. Eu não vejo a aparência. Eu não vejo como o homem vê. Olha como Deus fala. Eu não vejo como o homem vê. Meu Deus. Eu vejo a essência, eu vejo o profundo do coração. Davi nem casa estava. Passou 7 irmãos até o menino chegar. E quando ele chegou, nunca mais ele comeu o resto, porque Davi comia o resto da mesa dos irmãos. Ele era o último a chegar, comia o resto. Naquele dia os irmãos tiveram que ficar de pé até ele chegar. Porque falou: agora quem está para chegar aqui é o novo rei de Israel que vai ser ungido. Isso não mudou nada na vida de Davi, porque quando ele foi ungido a rei, ele continuou cuidando de ovelha. Ele continuou sendo humilhado pelos irmãos. Ele continuou com tantas lutas e dificuldades, mas ele já era ungido. Porque Deus, como você falou, essa questão de cargo, essas coisas que as pessoas procuram, né? Nós estamos agora num tempo de eleição. Para dar um exemplo claro para a gente, assim, um vereador daqui de São Paulo, se ele for para Piracicaba, ele perde a autoridade, porque ele tem autoridade aqui em São Paulo. Se o prefeito aqui de São Paulo for para uma outra cidade, ele perde a autoridade. Se o presidente do Brasil sair do Brasil e for para um outro país, ele perde a autoridade de presidente. Ele não manda naquele país, principalmente nos Estados Unidos. Tive algumas vezes lá. Mas um sacerdote, em São Paulo ele é sacerdote, em Piracicaba ele é sacerdote, nos Estados Unidos ele é sacerdote. Então aquele que é ungido pelo Senhor, e em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, fala que somos ungidos como sacerdócios reais do Senhor. Há uma direção para isso, ou seja, aquele que tem a verdadeira unção do Espírito Santo, a unção gera autoridade. A unção gera autoridade. A unção gera autoridade. Independente do ambiente, então, a unção, ela mantém a autoridade. A unção gera autoridade, só que a unção tem um preço. E o preço ele é muito caro, poucos querem pagar. A unção tem um preço. Um preço. Agora, quando eu olho para Jesus, Jesus não precisaria pagar esse preço. Eu estive lá no Getsemane, né, no Jardim das Oliveiras. Interessante, lá você vê um monte de azeitona. Mas a azeitona, para ela se tornar a unção, que é o azeite que representa a unção, ela precisa passar pelo processo do esmagamento. Ninguém quer ser esmagado, ninguém quer ser espremido. As pessoas, elas querem que o seu ego seja massageado, ela quer chegar numa igreja e se sentir bem. A igreja não foi feita para você se sentir bem. Não, esqueça isso. A igreja foi feita para glorificar o nome do Senhor. O louvor não é para você, não é para mim. O culto não é para mim, não é para você. Uau. O culto é para Ele. Nós ocidentais temos dificuldade de entender o que é culto. O oriental tem muito mais facilidade, porque ele sabe o que é culto. Culto é entrega. Eu não sei o que as pessoas têm entregado no seu culto, mas a maioria chega atrasado, chega correndo, esperando. Quem vai pregar? É um cara que é top na internet. O que nós vamos receber? É um grande supermercado que as pessoas estão em busca de receber. Só que culto não tem nada a ver com receber. Culto tem a ver com aquilo que você entrega. Será que é justamente a falta desse entendimento
sobre o culto que faz hoje em dia muitas igrejas mesmo, só fazer evento para chamar os caras desconhecidos, porque parece que só dá movimentação, o povo só vai para a igreja justamente quando tem um cara de nome. Isso pode ser associado à falta desse conhecimento? Com certeza, com certeza. Eu venho do evangelho, vamos dizer, a moda antiga, né? Uhum. As igrejas não eram tão grandes, mas o foco principal era glorificar o nome do Senhor Jesus. Hoje, as pessoas vão com a preocupação de fazer uma selfie, tirar uma foto legal com o pregador, com aquele cara que é famoso. Sim. Sendo que, por mais que essa pessoa tente desvincular a fama dele, fica difícil porque ele está se tornando uma referência, uma referência de ídolo. E a gente fala muito de idolatria do pessoal da Igreja Católica, Apostólica Romana, mas dentro das igrejas evangélicas, o que mais tem hoje são ídolos. Tanto de cantores como pregadores. São homens que têm se tornado ídolos das pessoas. Eu acompanhava muito um pregador e ele tinha uma unção de cura muito, muito, muito forte. Ele morreu faz o ano passado. Se eu pipoquei, você vai ajudando aí. Ele morreu de infarto, 57 anos. Ele orou, fez um culto de 2-3 horas, foi descansar no gabinete e morreu. Só que esse pregador teve um dia num culto que uma mulher foi curada no meio do culto. E ela correu pro altar e se ajoelhou para abraçar as pernas dele. Sabe o que ele fez? Ele correu da mulher e apontou para cima e disse: toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado ao Senhor Jesus. Isso é muito forte. Uau! A glória é dele. Quanto mais você entende isso, mais você avança, né? Quando você tem esse entendimento de que não é sobre você, né? E hoje é difícil. Hoje é difícil porque nós vivemos, de certo modo, a era moderna. Então o pastor que ele tem uma unção diferente, automaticamente os holofotes viram para ele. E aí isso torna mais fácil o cara ele ser avarento, o cara ele ser orgulhoso, o cara ele ser cheio de si e não ter essa postura assim de entender, cara, a glória não é minha, a glória é de Deus. Qual é o passo? Quais são os passos que todo cara que ele está passando por uma fase de sucesso, que ele está sendo aplaudido pelas pessoas por conta do chamado dele, quais são os cuidados que esse cara ele tem que ter? Eu acredito que ele tem que se basear em tudo que ele faz no mestre dos mestres, Jesus. Se ele olhar para Jesus, o próprio Jesus, sendo Deus, quando chamaram ele de bom, ele falou: não, bom é Deus. Porque ele era Deus, porém, ele se fez homem, ele se humilhou. E isso é uma frase muito importante. Segura agora na cadeira para você não cair. Vai. Você já foi humilhado alguma vez? Já fui. Eu fui humilhado várias vezes. É difícil? Muito. Dói. Dói bastante. Só que a Bíblia não diz que a gente vai ser humilhado. A Bíblia pede pra gente se humilhar. Existe uma diferença em ser humilhado e se humilhar. Se deixar ser humilhado é muito mais profundo. É a pessoa ter poder de assoprar e matar todo mundo, ter, como Jesus tinha, poder de pedir para que anjos viessem e tirassem ele da cruz. Até na cruz tinha um atormentado dizendo: desce daqui, prova que você é de Deus. Prova. E as pessoas, elas querem provar com resultados. Então ela mostra: a multidão está comigo. Ora, Deus está comigo porque a multidão está comigo. Só que a Bíblia fala ao contrário. A Bíblia não diz que a voz de Deus é a voz da multidão, não. A Bíblia diz ao contrário. Jesus ficou sozinho naquela cruz. Não tinha ninguém do lado dele. A multidão não estava do lado dele. Aí na hora de escolher entre Jesus e Barrabás, escolheram Barrabás. E até hoje o povo continua escolhendo Barrabás. Até hoje as pessoas escolhem Barrabás. E isso é algo que a gente pensa muito na questão de as pessoas precisam cada vez mais e mais, os cristãos, eles precisam cada vez mais e mais tomar essa consciência de que não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre Ele. Tomar essa visão de ser alguém que pensa em frutos. Eu preciso gerar frutos porque Jesus foi. Porque se todas as pessoas, ou se todos os cristãos, né, vamos ser direto aqui, se todos os cristãos eles realmente levassem a sério aquele versículo, ser como Jesus foi, ter Ele como espelho, tomar as atitudes que Jesus tomou, como não seria diferente? Porque hoje, de certo modo, a gente vê um evangelho que ele está, às vezes é escarnecido, ele se torna manchado em alguns pontos, justamente porque os cristãos, eles não têm mais essa questão de, não, eu vou espelhar Jesus. É aquele famoso, não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. Como você enxerga hoje, nesse ponto atual, pegando toda a experiência dos 24 anos que você tem, tudo que você juntou até aqui, como que você enxerga hoje o evangelho? Você acredita que o evangelho ele mudou ou não? Quem mudou foram as pessoas? O evangelho nunca mudou, o evangelho sempre foi o mesmo. Só que as pessoas têm trazido uma roupagem diferente. Né? Estão usando psicologia positiva, estão usando técnicas de coach, de persuasão. Para quê? Para que as pessoas se sintam mais confortáveis com o evangelho. Eu uso uma frase que o povo não gosta muito, mas eu uso ela sempre em algumas pregações. Se o evangelho fosse suave, a Bíblia seria considerada um travesseiro. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é um travesseiro. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma espada. E espada fere, meu irmão. Espada fere até o profundo, entre a divisão da alma e do espírito. A superficialidade do evangelho que tem que ser pregado hoje, é importante nós entendermos isso aqui. Eles atingem o sentimento, só que sentimento passa. Mas o poder de Deus na vida das pessoas, o verdadeiro evangelho, não passa. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ele continua sendo crente. Ele não é o crente do culto, ele é o crente da vida. Porque a palavra penetrou, rasgando ele por dentro e matando tudo que não presta. O eu, o egoísmo, a avareza e tudo aquilo que vem da nossa própria carne. Agora, pastor, a gente estava conversando, falando sobre Maria, né? Maria, mãe de Cristo. É algo que gera uma certa polêmica, né? Porque nós temos os católicos, né? Então os católicos, eles veem Maria, eles dão uma extrema importância para Maria, não que ela não tenha. E a gente tem do outro lado os evangélicos que já questionam muito a questão da idolatria e etc. Mas o que nós podemos extrair de Maria, de quem foi Maria? Na minha opinião, quem não for como Maria, não existe a mínima possibilidade de ser salvo. Opa! Polêmica. Quem não for como Maria, não tem a mínima possibilidade de ser salvo. Não existe nenhuma possibilidade de ser salvo. Porque Maria é o exemplo da igreja. Maria foi a primeira igreja. Isso é uma revelação que Deus me deu. O que aconteceu com Maria? Foi escolhida. Primeiro, Maria foi escolhida. Você está aqui hoje, sabe por quê? Você foi escolhido. Segundo, o anjo veio e trouxe uma mensagem para ela. Hoje o anjo, Jesus mesmo chama em Apocalipse o anjo, os pastores ou aqueles que pregam o evangelho como um anjo. Ela ouviu o anjo e ainda perguntou para o anjo: como que eu vou ficar grávida se eu sou virgem? Ele disse: fique tranquila. Essa obra você não será capaz de fazer, Maria. Eita, segura aí. Essa obra é obra do Espírito Santo de Deus. Você não é capaz de salvar, eu não sou capaz de salvar. Então Maria é o modelo de verdadeira igreja de salvação. Primeiro foi chamada, depois ela ouviu a palavra do anjo, que representa o pastor ou aqueles que pregam o evangelho. Depois a semente do Espírito Santo foi plantada nela, para que depois de um tempo fosse gerado Jesus. Muitas pessoas não geraram Jesus dentro delas. Muitas pessoas até desprezam Maria, mas todos aqueles que entenderem o papel fundamental de Maria, respeitariam mais e usariam ela como modelo de fé, para que eles possam realmente ser salvos através do Senhor Jesus. Uau! As pessoas, isso que você falou aqui é diferente, é um contexto completamente diferente de idolatria. Completamente diferente. É uma visão completamente diferente, porque de fato ela foi separada. E ela não era a única mulher na Terra. Existiam outras possibilidades. Muitos falam muito sobre a Virgem Maria. Realmente foi Virgem Maria, mas 99% das mulheres que não eram casadas naquela época também eram virgens. Então, não é essa a grande diferença. A grande diferença é que ela foi escolhida, não só por causa dela também, mas por causa de José, porque José teve que ter mais fé do que Maria. Nós, como homens, sabemos disso. Você já imaginou você namorando com uma menina, nunca tocou nela, e ela chegar e falar pra você: tô grávida. Quem teve que ter mais fé, Maria ou ele? Ele teve que ter muita fé. Tanto que ele já estava fugindo para ela não ser repudiada, e ele estava fugindo para deixar ela, porque José tinha um coração muito, muito especial, um homem de muita fé. Então, através da fé de José, que ele entendeu a obra de Deus em Maria, que
José também tem representação do Espírito de Deus também na Bíblia. É aquele que cuida, ele cuidou de Jesus, o único homem na face da terra que pôde escutar de Jesus falando pai, Jesus chamando ele de pai, foi José. Então, esse casal para mim é um casal que sempre me deu um grande exemplo. E muitos amigos e irmãos católicos que talvez possam nos assistir nesse corte, que eles entendam que os cristãos amam, respeitam Maria como realmente ela é, no lugar dela. Como Jesus colocou Maria no lugar dela no momento que ela pediu algo para Jesus. Ele disse para Maria, mulher, ainda não é chegado a minha hora. Ou seja, Maria não teve o poder de pedir para Jesus fazer o que ela queria que ele fizesse, porque Jesus veio para um propósito maior. Não fazer o que Maria pediu, mas fazer o que o Pai pediu. Uau. Agora, na sua fala sobre Maria, que eu achei interessante quando você falou, Maria foi escolhida. Aí tem uma frase aqui que eu quero saber se você concorda com essa frase. Escolhido não tem escolha. Isso é uma verdade? Eu fiz seminário presbiteriano, né? Então, a visão deles lá é uma visão calvinista, que escolhido não tem escolha, mas eu não consigo enxergar essa visão. Porque se Deus fizer dessa forma, ele está te obrigando a escolher. Eu não consigo entender um Deus que quer te obrigar a amar ele. Eu acho que ele te dá a oportunidade, ele te mostra o poder dele, a misericórdia dele. Você tem o poder de escolha. Você pode escolher ou não escolher, servir, aceitar ou não aceitar Jesus. Senão é um relacionamento baseado em obrigação ou em restrição, ou um relacionamento baseado em robotização. Ele vem e fala, isso aqui é meu e acabou. Eu acredito sim que existem pessoas que foram escolhidas para determinado movimento espiritual, como profetas foram escolhidos, homens hoje são escolhidos desde o ventre da sua mãe para um determinado objetivo espiritual. Eu creio nisso, eu acredito que Deus escolheu pessoas, e se ele quiser, por exemplo, tem pessoas que foram escolhidas para o ministério de louvor. Se ele cantar, demônios vão sair como Davi, pessoas serão curadas, libertas e restauradas. Ele foi escolhido para isso. Mas se ele quiser cantar no mundo secular, o show dele vai arrebentar, pessoas vão chorar no show dele, vão sentir Deus do mesmo jeito, porque Deus, ele dá e ele não pede nada de volta, ele dá, ele deu para a glória dele, mas se você não fizer para a glória dele, ele não tira aquilo que ele te deu. Agora, pensando nisso, quais lições que a gente consegue extrair da história de Jó? Porque Jó, um cara muito rico, muito bem estabelecido, tinha sua família, seus filhos eram ricos, tinha seus criados. Ele era um homem muito rico, mas por um diálogo que houve, né, entre Deus e Satanás, Deus ele decide dar permissão para que Satanás ele toque em tudo que Jó tinha. Quais são as maiores lições valiosas que nós podemos retirar de Jó para usarmos ele como um modelo a ser seguido? Jó foi o homem mais rico do Oriente, a Bíblia deixa claro isso. Então, eu vejo que quando Satanás vê aquela prosperidade, tudo aquilo que Deus tinha dado, tanto que Jó disse assim para Deus, você o cercaste de bênçãos. Olha só, Deus ele é poderoso para cercar a gente de bênção, mas a maior bênção não é aquilo que nós temos, mas quem nós somos diante de Deus. Deus olhou para Satanás e disse, olha, ele não me serve porque tem um carro bom. Ele não me serve porque ele mora em Alphaville. Ele não me serve porque ele saiu da miséria e é o homem mais rico do Oriente. Ele não me serve porque tem 10 filhos. Ele não me serve porque tem uma mulher bonita. Ele me serve porque ele me ama. Porque ele me ama. Porque ele me ama. Há um relacionamento não baseado em interesse. Hoje, tudo é baseado em interesse. Tanto que a maioria dos relacionamentos são frustrados porque houve um interesse. As pessoas não entenderam, né? E é forte. Mas o que eu posso aprender com o Jó é o seguinte. É um camarada que mesmo revoltado, mesmo brigando, falando palavras pesadas, sabe com quem ele conversava? Com Deus. Ele estava brigando com Deus. Ele estava doente, estava caído, sem dinheiro, mas estava brigando, sabe com quem? Não era com o diabo. Ele estava brigando com Deus. Ele não ia contar para ninguém o problema, falava direto com Deus. Ele estava brigando com Deus e perguntando para Deus. E Deus, em momento algum, responde ele. Isso é interessante. Uau. Os 42 capítulos de Jó, Deus não responde Jó. Mas no momento em que Deus fala para ele, olha, pega uma oferta, filho. Vai lá e sacrifica pelos seus amigos. Nem era por ele, pelos seus amigos. Olha só que coisa forte. Ter amigos é uma bênção, né? Ter amigos é importante. É uma bênção, é muito importante.
Mas nem os amigos de Jó estavam do lado dele. Estavam em dúvida. Parecia que Jó estava em pecado. Mas a Bíblia diz que quando ele perdoou os seus amigos e ele sacrificou pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó e deu a ele o dobro do que ele tinha. Porque a fidelidade em Deus mostra uma coisa. Para Deus tanto faz ele dar 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão para você. Para Deus isso não importa. Não é o quanto temos, mas é o quanto temos de Deus em nós. Então Deus sabe que muitas pessoas têm que ficar pobre a vida inteira, porque senão vai se corromper com o dinheiro. Porque Deus ele ama a nossa alma. Se Jesus voltar agora, o estúdio fica, as câmeras maravilhosas que você tem aqui fica, esse microfone maravilhoso fica, nosso relógio fica, ele só está interessado na sua alma e na minha alma. Só que as pessoas pensam, e eu trabalho muito na área de libertação, pensam que o diabo está brigando para roubar seu carro, sua casa. Não, ele está querendo a tua alma, porque é isso que tem realmente valor no mundo espiritual. Uau! Agora, Atos 1:8. Atos capítulo 1:8. Qual lição a gente pode extrair desse texto? Jesus ele tinha morrido, ressuscitado, andou por 40 dias, apareceu para mais de 500 pessoas, e ali ele estava no último dia, finalmente para subir aos céus, e ele dá uma direção para os discípulos dele. Ele fala assim, ficar em Jerusalém, ficar aqui para que vocês sejam revestidos do poder, todo mundo conhece de cor esse texto, do poder do Espírito Santo. Para quê? Aí que está a chave do negócio. Para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como nos confins da terra. E eu estudei um pouquinho sobre essa palavra testemunha e eu comecei a me perguntar, para que precisa de tanto poder do Espírito Santo para você falar daquilo que você já viu? Sim. Se você viu um acidente de carro, talvez você tenha uma ótica, eu tenha outra. Mas você não precisa de poder do Espírito Santo para você testificar daquilo que você viu. E aí eu comecei a pensar, e eu falei, Deus, o que o Senhor está querendo ensinar com esse texto? Eles entenderam, porque eles entenderam o que Jesus estava falando para eles. Nós não entendemos muitas das vezes. Essa palavra testemunha é uma palavra que no grego significa sacrifício, significa martíria ou martírio. Martíria ou martírio. Isso, martírio. Que significa poder, força para suportar com radicalidade e violência, a fé que você acredita. Sabe o que Jesus estava falando para eles? Vocês agora vão ter poder para morrer por aquilo que vocês acreditam. Uau! As pessoas usam esse texto para quê? Não, eu quero ter poder para pregar a palavra, para orar para as pessoas. Não é esse poder. É o poder de você não se corromper, o poder de você, como Paulo e tantos outros, tomar tijolada, morrer numa cruz como Pedro. Pedro negou Jesus, mas depois ele está cheio do Espírito Santo, ele morre. Meu Deus. E quando ele morre, ele fala, não sou digno de morrer como meu mestre. Estevão, o primeiro mártir da igreja. E é interessante, ele era diácono, né? Tem gente que despreza os diáconos da igreja. Se é um diácono, você não é ninguém. Mas Estevão era um diácono, porque para ser diácono naquela época, não era para ver carro, nem para cumprimentar a pessoa. Diácono naquela época era a responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo. Uau! Porque o diácono, e ele foi um diácono cheio do Espírito Santo, e por ele pregar a palavra, que como eu já disse aqui, que não é travesseiro, mas é espada, mataram ele a pedrada, porque não suportavam o poder da palavra de Deus que saía da boca dele. Agora, dentro dessa questão assim, de cargos, existia uma polêmica bem inserida ali na questão de bispo, né? Porque algumas pessoas dizem que o bispo, na verdade, ele tem um cargo inferior ao pastor, seria como um diácono. Outras pessoas já brigam que não. Na sua visão, essa questão assim, do cargo do bispo, o bispo ele está acima do pastor ou não? Eu acho que vai depender da visão da igreja. Boa. Simples. Boa. Se na minha igreja o bispo é aquele que toma conta dos pastores, ele está acima. Se na minha igreja o bispo ele é um diácono, ele está abaixo do pastor. Então eu acho que tudo depende de uma interpretação. Mas isso é muito legal, porque Deus ele não unge cargos. Deus não unge cargos. Deus não unge cargos. Deus unge pessoas. Então isso é muito importante as pessoas entenderem. Então pode ser que você não tenha cargo nenhum na sua igreja, mas talvez você tenha autoridade até maior do que o seu pastor da sua igreja. Porque Deus não está preocupado com o seu cargo.
Agora, pastor, vamos para um outro... Gente, vocês viram que o homem é uma máquina. O homem, tudo que você joga, o homem... Cara, que bacana, eu fico feliz por isso, porque muitas pessoas vão ser edificadas por essa entrevista. E assim, agora, pastor, pornografia. Hoje a gente enxerga a pornografia como algo que realmente destrói casamentos, destrói famílias, né? Destrói muitos homens. Como de fato, inclusive eu vi até esses dias veio produção para mim uma divulgação, né, de tráfego pago e tudo. E o pessoal ensinando com e-book sobre como vencer a pornografia. Então é um assunto assim muito, muito sério, muito atual. Antigamente as pessoas tratavam com um pouco mais ali como algo mais engraçado, cômico. Já hoje se tornou algo sério, motivo de um atendimento com o psicólogo e tudo. Mas como nós temos um remédio que de forma alguma a gente deve abrir mão dele, abdicar dele, que é a Bíblia, eu te pergunto, como vencer a pornografia? A palavra diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas, tenebroso. Yes. Davi diz: não porei os meus olhos em coisas más. A maioria das pessoas que tem problema de pornografia teve problema com o pai. Porque o pai foi um responsável de ver pornografia em casa, deixar links, coisas em computadores. A maioria de pessoas que eu trato com pornografia tiveram problemas na sua infância com pornografias, porque o pai via pornografia, sim, logo não se preocupou tanto com isso e acabou tendo que o filho entrou na televisão ou pelo celular. Pelo DVD, assim, mas tem um ponto principal para mim sobre a questão de pornografia que poucos falam. A questão espiritual. Por detrás da pornografia existem legião de demônios, espíritos malignos, que quando você vê, um portal é aberto na sua mente e ele entra na sua mente para gerar uma dependência como se fosse uma droga. Tanto que falam que a pornografia é pior que uma cocaína, quimicamente falando. Mas o problema da pornografia é espiritual. Poucos falam sobre isso. Já orei para muitas pessoas que tinham problemas de pornografia e manifestaram com legião de demônios. E através da libertação, a pessoa nunca mais viu pornografia. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Se as pessoas pensassem assim: primeiro eu vou jejuar, orar, clamar a Deus, lutar para o Senhor Jesus me libertar, mas muitas das vezes preferem ir no psicólogo, no psiquiatra, através de remédios e tantas outras coisas. E eles não confiam no que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas os serão acrescentadas. A pornografia é uma realidade nas igrejas. Mais de 50% das pessoas que estão dentro da igreja têm problema sério de pornografia. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Pastores, líderes, pastores itinerantes, muitos deles têm problema de pornografia por ficarem tempo sem ver a sua esposa ou um tempo fora. Mas se eles estivessem cheios do Espírito Santo, eles teriam domínio próprio. Porque o fruto do Espírito gera domínio próprio. É um negócio meio duro de a gente falar, mas as pessoas, se elas entendessem o mundo espiritual, elas entenderiam que quando você usa o poder do nome do Senhor Jesus, Ele é poderoso para te libertar do vício da pornografia. E se os pastores falassem mais também, e orassem mais também, até de púlpito. Eu não sei se você reparou, os cultos hoje parece que não dá tempo de orar mais, né? É tanta coisa, é louvor, tanto louvor, é palavra, é isso e aquilo. E a oração ficou para segundo, ou terceiro, ou quarto plano. Se você fala que vai ter um culto de oração na igreja, não vai ninguém. E isso que você falou é uma verdade, porque a gente percebe até que quando o pastor ele vai dar... já reparou que os cultos de hoje em dia, as pessoas estão tão ansiosas, parece que a palavra não faz mais efeito nas pessoas, que quando o pastor vai dar a bênção apostólica, as pessoas já querem ir embora logo, quer que seja feito rápido ali para ir embora. Isso é preocupante. É preocupante. É porque a pessoa, quando você está na presença de Deus, essa é a grande diferença da maioria das pessoas. É você estar na presença e ter a presença. Oh, uau! Estar na presença é um tempinho ali. Ter a presença é totalmente diferente. A maioria das pessoas vai para a igreja para adorar. E a minoria vem adorando. Aquele que já vem adorando vai fazer toda a diferença. Porque ele não vem para sentir. Ele já está sentindo a presença. É forte. E aonde ele for, ele carrega, né? Exatamente. A presença. Exatamente. É a pessoa que chega em qualquer ambiente, muda o ambiente, porque ele tem a presença, né? Ele tem a presença, ele tem a autoridade, ele tem a unção do Espírito Santo.
Agora, pastor, falando sobre pornografia, a gente falou sobre algo interessante, né? Que a pornografia, ela destrói casamentos. Eu queria entrar nesse papo pra gente falar sobre casamento. Qual que é a sua visão? Hoje você é um pastor. Como você lidar hoje ou como você agiria se uma membra sua, ela chegar, né? Uma membra da sua igreja, né, membro da sua igreja, ela chegar e falar assim: pastor, eu quero me divorciar do meu marido porque eu não amo mais, eu não o amo, quero divorciar. Como que você orienta? Na realidade, as pessoas confundem essa palavra amor, né? Elas pensam que amor é sentimento, e a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que amor é um mandamento, amor é uma decisão. Então, quando a pessoa ela não entende o que é casamento, ela pensa assim: vou casar para ser feliz. Ninguém casa para ser feliz, meu irmão. Você casa para fazer o outro feliz. Então, essa que é a grande diferença. E a gente vê que nós, como pastores, e os pastores talvez está começando a mudar isso, espero que um dia mude, é a preparação, você preparar alguém para ele entender o que é uma aliança, o que é um casamento. Porque sentimento vai passar, tantas outras coisas, às vezes alguma admiração vai passar, porque o sentimento passa. E o que fica é aquilo que vem de Deus, é o amor que vem de Deus. E o que é o amor que vem de Deus? É o sacrifício que você faz pelo outro. Então você se sacrifica. O que é um sacrifício? Sacrifício é morrer todo dia. E se tem um lugar que você tem que morrer todo dia, uau, é dentro do sacrifício, dentro do casamento, perdão. Se tem um lugar que você tem que morrer todo dia, é dentro do casamento. Yes. Isso aí é uma coisa que algumas pessoas, elas, quando casam novas, né, tipo assim, casou cedo demais, elas acabam conseguindo essa maturidade com o tempo, pra entender isso. Mas a falta desse entendimento, às vezes, faz muito casamento dar errado, né? Que é isso que... Por isso que nós vemos hoje o número aí de divórcios, ele aumentou. Depois da pandemia, aumentou absurdamente. A imaturidade, o casamento não foi feito para criança. Boa. O casamento foi feito para homens. Boa. E homens não fazem o que gostam de fazer. Homens fazem o que é preciso ser feito. Essa é a grande diferença. Agora, vamos aproveitar que estamos falando sobre casamento. Vamos entrar agora um pouco mais polêmica ainda. Meu Deus. Divórcio. Divórcio é algo assim que gera muito que falar, né? Como você enxerga a questão do divórcio? Porque algumas pessoas falam assim: não, Deus odeia o divórcio. E outras falam: não, mas calma aí, Deus odeia o repúdio. Divórcio e repúdio são coisas diferentes. Por quê? Você pode estar com a pessoa, mas repudiando é a mesma coisa que você está divorciada dela, porque você está repudiando. E aí gera uma briga, porque um lado puxa a corda daqui, outro lado puxa a corda de lá. E o que nós vamos vendo é cada vez o tempo de duração dos casamentos, ele está acabando. Ele está se desfiando, os casamentos estão durando pouco. O divórcio, ele deve ser enxergado pela igreja como um assunto realmente muito sério, a ser entendido, a ser conversado, ou deve sempre se manter essa questão: se você casar e você divorciar, você não pode casar mais, é uma vez só. Eu conheço Deus como pai. E pai quer ver o seu filho feliz. Só que pai que é pai, ele não apoia o erro. Pai que é pai, ele apoia a verdade. O que é um casamento? Casamento é uma aliança. Quando eu, como marido, estou na pornografia, estou com outras mulheres, vivendo como solteiro, eu quebrei essa aliança. A minha esposa, naturalmente, ela vai chegar para o pastor dizendo: meu marido é isso. Ela tem liberdade para ela se divorciar e casar de novo. Aquele camarada que fez aquela aliança com aquela pessoa e repudiou, como você disse, mesmo que não tenha adulterado literalmente, essa pessoa, diante de Deus, se ela casar de novo, biblicamente, ela está no pecado de adultério. Então o casamento, vou repetir aqui para você que é jovem de igreja, você que está pensando em casar para ter sexo, né? Dar uma relaxada. Se tem um negócio que vai acontecer no casamento, sexo vai ser pouco. Então, mas o casamento foi feito para o verdadeiro cristão, para homens e mulheres que entendem o seu relacionamento com Deus. Vamos entender junto aqui, já que estamos falando de casamento. Jesus chama os seus discípulos, ou todos nós, de igreja, feminino. E mais, chama de noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Então,
o que eu não vejo mais nas pessoas, elas entenderam o que é ser noiva de Cristo. Cristo é o Senhor, nós somos a noiva. Sim. Noiva. A noiva, quando ele fala noiva, ele está falando no sentido de que, se eu sou noiva, estou prestes a casar. Como que fica uma noiva, a cabeça dela prestes a casar? Ansiosa, agoniada. Ela acorda preocupada. pensando no quê? No casamento. Ela dorme pensando no quê? No casamento. Ela vai trabalhar. No casamento. Tudo para ela é o casamento. Enquanto ela não chega no altar, ela só pensa nisso. Enquanto a gente não chegar no céu, nós temos que continuar pensando em Jesus. Uau. E no casamento. É isso que Deus espera da igreja. E a igreja é o noivo vem. É pensar, será que ele vem essa madrugada? Vou me consertar. Será que ele vem essa manhã? Vou me consertar. Será que é hoje? Será que é a hora que eu sair daqui? Não sei se eu chego em Piracicaba. Eu tenho que estar certo diante do Senhor, porque as 10 virgens eram virgens, mas 5 não entraram. E 5 entraram. Nós temos que nos preparar. Uau, uau. Pastor, essa questão assim do casamento é bom a gente falar. Eu tenho procurado muito falar sobre isso, porque não só por ser um assunto que é um assunto que está em alta, mas porque o casamento, ele é justamente ali a família, né? A formação da família. Inclusive, eu tive um convidado que veio aqui há um tempo atrás, e aí, cara, me gerou a polêmica daquelas, produção. Que ele disse assim, que o casamento, ele não é um projeto de Deus, ele foi um projeto dos homens. Que Deus, ele gerou a mulher, da costela de Adão, ele gerou, entregou a mulher, e Adão formou a esposa. Isso faz sentido? Para mim, sentido nenhum. Foi a primeira vez que, inclusive, que eu ouvi alguém falar sobre isso, foi no seu podcast. Eu ouvi aquilo ali, eu achei totalmente diferente, que aquilo é um projeto dos homens. Mas eu não vejo isso, porque na Bíblia, se você vê, não tinha casamento. O coito é o casamento, a intimidade é o casamento. Quando Adão teve intimidade com Eva, se casaram. O casamento, ele é a aliança, o relacionamento. Quem criou isso? Quem que formou a mulher? Deus. Quem formou o homem? Deus. Vamos até aproveitar essa deixa aqui. Quando você pega Gênesis capítulo 1, você vai ver, primeiro dia, Deus cria coisas em cima e depois coisas embaixo. Yes. Ele criou o Senhor, os céus e a terra. Segundo dia, coisas do céu, da terra. Terceiro dia, coisas do alto e de baixo. Quarto dia, mesma coisa. Quinto dia, coisas de cima e de baixo. Para a primeira lição importante, Deus sempre dá prioridade às coisas de cima. Uau. Como anda a tua cabeça aí, filhão? Como que você tem pensado? Qual é a prioridade? As coisas de baixo ou as coisas de cima? Segunda coisa maravilhosa que acontece é no sexto dia. No sexto dia, Deus faz algo muito extraordinário. Ele faz o seguinte: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele fala, agora não vamos mexer com coisa de cima nem de baixo. Agora nós iremos unir o que está em cima com aquilo que está embaixo. Uau! Aí ele forma Adão. Aí ele forma Adão, ele não fala. Aí ele pega com as suas mãos, desce, vem à terra, pega a terra e forma aquele, a Bíblia chama de boneco de barro, era apenas um boneco, porque não tinha vida, porque não tinha o pneuma, que era o sopro de Deus, ou seja, aquilo que estava... As pessoas pensam que nós somos a imagem e semelhança de Deus nas características exteriores, estéticas. Não, nós somos a imagem e semelhança de Deus em características interiores, intrínsecas. Uma criança, ela é Deus. O que é isso, pastor? Está falando uma heresia? Exatamente isso, porque se Jesus disse que o reino dos céus são das crianças, as crianças têm entrada garantida no céu. Por quê? Por causa da sua humildade, simplicidade. Se tem uma coisa que está faltando na vida das pessoas, é uma coisinha aqui que eu vou falar e falo sempre na igreja: contentamento. Eu me lembro que eu chutava uma lata na rua, eu ficava feliz porque eu pensava que era uma bola de futebol de Copa do Mundo, mas era uma latinha e aquilo me contentava. Hoje tem gente aqui no Alphaville agora, entrando no seu carro blindado, angustiado, aflito, comprando ansiolíticos. Nunca se vendeu tanto ansiolíticos. O Brasil, ele é o #1 em ansiolíticos no mundo. São Paulo é a cidade mais esquizofrênica do mundo. As pessoas precisam de muita coisa para sua mente começar a descansar. Deus faz o homem, assopra o Espírito Santo nele, e a primeira ordem que Deus dá para o homem, qual foi? Yes. Descansa. E quem descansa em Deus é maravilhoso.
Quando você aprende a descansar a sua mente no Senhor, sua mente é restaurada, seu casamento é restaurado, você toma decisões assertivas, porque a sua mente está descansando no Senhor. Uau! Pegou, produção! É forte. Esse é o nosso pastor Isaías. Pastor, eu tenho certeza que muitas pessoas elas foram alcançadas por essa entrevista e eu já queria até abrir um adendo aqui e puxando um gancho sobre casamento, falar com você, não desista do seu casamento, não desista do seu casamento. Eu sei que não tá fácil, eu sei que você já não vê mais solução, eu sei que você já conversou, eu sei que você já dialogou, mas não desista do seu casamento. Tudo na vida passa por uma fase. O mar não vai ser sempre lindo com o pôr do sol, o mar não vai ser sempre lindo quando você está passando e vendo aquelas águas calmas e cristalinas. Vai ter tempestade. A tempestade ela chega, ela vai chegar no seu barco. A tempestade vai chegar em todas as áreas da sua vida. O seu casamento não vai ser diferente. Mas não desista do seu casamento, porque Deus ele tem total poder de fazer as coisas acontecerem, das coisas voltarem ao lugar. Eu quero aproveitar aqui, a gente tem uma taxa enorme de divórcio em nosso país, mas eu quero deixar essa mensagem, não desista do seu casamento, porque no seu casamento ainda vai ter solução, vai ter saída, Deus ele vai resolver. Meu pastor, eu queria agora que todo convidado que vem aqui, eu sempre peço isso. Seja a boca de Deus. Deus te usou muito nessa entrevista aqui. Essa entrevista, ela tá, de fato, essa entrevista, ela tem muito de Deus. Mas eu sempre peço para os meus convidados para que dê uma mensagem direcionada para o tempo certo, porque eu acredito que existe o tempo para tudo. Exato. E nesse momento tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora e grande parte dessas pessoas são pessoas que estão ansiosas, pessoas que sofrem de depressão, pessoas que têm medos, frustrações. E eu queria que você fosse boca de Deus, que você olhasse para a câmera e falasse diretamente agora com quem está nos assistindo. Legal. Eu quero falar com você que está assistindo esse podcast e dizer para você: tudo passa. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Talvez você está doente, vai passar. Você está com problemas no seu casamento, não desista do seu casamento, porque vai passar. Mas pastor, eu não aguento mais. Vai passar. Mas a maior promessa de um cristão não está ligado no casamento na terra, nem nas suas melhorias financeiras na terra. Nossa grande promessa, e o que está faltando é você voltar a sonhar com o céu. Um dia, todas as lágrimas de choro, de tristeza e de angústia serão limpas. Eu acredito que a primeira coisa que a gente vai ver no céu é um grande lenço branco. E ali toda a dor, toda a aflição. Nunca mais, querido, nunca mais você irá sentir dor, aflição. Então, você que está deprimido, angustiado, aflito, tenha confiança no Senhor. Antes de você busque psicólogo, psicoterapeuta, busque. Mas antes de buscar qualquer outra coisa, busque o médico dos médicos e Senhor dos senhores. Ele vai te libertar e te curar. Eu profetizo cura, libertação e restauração no teu casamento, na tua vida, nos teus negócios, em nome de Jesus. Meu pastor, muito obrigado por você ter vindo. Cara, uma honra te receber aqui. Eu tenho certeza que essa entrevista aqui, ela vai alcançar muitas pessoas, né? Os cortes que a gente vai ter aqui são cortes que vai alcançar muitas pessoas. Amém. A gente tem vivido um momento, assim, de expansão, cara, muito gigante aqui nesse projeto. E desde o início, sempre teve esse coração em trazer pessoas que realmente edificam. Eu tenho um propósito comigo e o meu propósito, ele é basicamente esse. O Youngcast, ele nasceu para ser uma voz. E essa voz é a voz que vai ecoar nos 4 cantos do mundo. Essa voz não é a minha voz, mas é a voz do meu convidado, de cada pessoa que senta aqui comigo. Porque hoje nós vemos com uma certa frequência algumas pessoas que, quando tem esses projetos assim, de podcast, o que elas pensam? Cara, eu quero entrevistar as pessoas que são extremamente conhecidas. E Deus ele me chamou para um propósito diferente. É pegar pessoas que não têm reconhecimento, não tem um nome, mas tem uma mensagem. E você hoje foi uma dessas pessoas, porque você tem mensagem, você alcança pessoas. Muitas pessoas elas serão alcançadas através do que foi dito aqui, através do que nós falamos aqui nesse
podcast. Amém. E por isso eu queria deixar aqui oficial o meu agradecimento. Muito obrigado, porque você realmente agregou muita coisa aqui nesse episódio, pastor. Só quero que todo mundo que estiver assistindo saiba de uma coisa. A guerra foi grande para estar aqui, a peleja foi difícil. Houve muita oposição espiritual, porque eu creio que pessoas serão saradas, curadas e o nome do Senhor será glorificado. Eu que te agradeço de coração. Meu pastor, agora eu queria que você deixasse as suas redes sociais e livro. Já tem livro? Já está escrevendo? Vamos lá. Tô escrevendo 20 anos em 20 dias, que são 20 capítulos para você crescer espiritualmente. Eu tenho um livro também que eu estou trabalhando nele, ainda não saiu nenhum, mas vai sair daqui a pouco. Segura na cadeira para não cair, que é um jargão meu, que todas as vezes eu uso, e tem algumas outras ideias que têm sido brotadas aí no meu coração, e eu tenho certeza que Deus, na hora certa e no momento certo, vai proporcionar para mim. As minhas redes sociais é @PastorIsaíasRamin, e as redes sociais da nossa igreja é @Igreja Atos Oficial. Igreja Atos Oficial com ATHOS, Igreja Atos Oficial. Se vocês passarem ali por Piracicaba, dê uma visitada na igreja. É a Avenida Cristóvão Colombo, 2055. Estamos numa reforma de ampliação, num momento extraordinário que Deus está nos dando. Eu tenho certeza, tanto quarta-feira como domingo pela manhã, domingo à noite, você será abençoado por Deus. Esse foi o querido pastor Isaías Ramin, e nessa entrevista foi uma entrevista muito importante, porque nós aprendemos que não precisa ter briga, não precisa ter discussão. Maria tem a sua importância, sim, isso deve ser levado em consideração. Ela foi uma pessoa escolhida, foi uma pessoa que Deus diretamente escolheu e selecionou para o maior propósito do mundo, que foi Jesus Cristo. Nós aprendemos também a diferenciar a questão de resultado e fruto, são coisas distintas. Você está sendo um cristão baseado em resultados? Você está vivendo por resultados? Ou você está aqui nessa terra, no tempo que você tem para estar aqui, focado em frutos? É importante sempre ter esse pensamento. É importante você saber que você precisa, acima de tudo, focar em frutos. Foque em frutos e isso alcançará mais pessoas e o evangelho ele vai crescer. Essa foi a nossa entrevista de hoje com o pastor Isaías Ramin. Não se esqueça, aqui na descrição do vídeo tá as redes sociais do convidado, você pode ir lá e seguir o pastor. Esse episódio já está disponível lá no Spotify, corre no Spotify para você acompanhar. Se você estiver dirigindo, se você estiver em qualquer lugar, você pode colocar o fone e ouvir esse episódio aqui do Youngcast. Não se esqueça de correr no Instagram, seguir a gente lá no Instagram, porque todos os cortes dessa entrevista já estão lá em nosso Instagram. Corre lá e acompanha o nosso conteúdo. Muito obrigado, até a próxima, e eu sei que você não vai embora, porque você vai fazer o quê? Maratonar Youngcast hoje. Já vai assistir o próximo episódio que tem aí na sequência. Tamo junto!